Boas, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos. Desta vez eu vou fazer a revisão de um produto, produto esse que é um DRA, um Drip Tank, o 3D. Portanto, como vocês estão a dar conta, é um híbrido e ele só funciona com um modo Nemesis. Portanto, o passo de rosca dele é feito só para funcionar no modo Nemesis. Portanto, eu vou desde já agradecer esta configuração ao Nuno Oliveira. Portanto, foi ao Nuno Oliveira que me vendeu este 3D. Portanto, Nuno Oliveira de Vila de Conde. Muito obrigado. Portanto, o negócio é feito através de Mercado Vapor. Mais uma vez agradeço imenso, Rui Skits, portanto, por esta ideia. Facilitou muito, portanto, até a mim facilitou muito, portanto, a troca de equipamentos e a compra a um valor mais acessível para poder fazer estas revisões, para vocês terem a ideia dos produtos. Portanto, para adiantar, este é um híbrido, ele só funciona numa modo Nemesis. Mais uma vez agradeço. Portanto, esta modo Nemesis, agradeço imenso ao Carmério por me ter emprestado para fazer esta revisão. Portanto, ele é híbrido, mas ele existe à venda com a ligação 510. Portanto, se vocês quiserem, podem perfeitamente adquirir este equipamento com ligação 510. Não tem necessidade de ser um híbrido como este, que só funciona num Nemesis. Portanto, eu vou então desmontar este 3D para vocês verem como é que ele é, peça a peça, e depois vou colocar aqui uma resistência e no fim eu vou vaporizar e dar-vos uma ideia daquilo, portanto, a minha opinião sobre este tipo de dispositivo. Portanto, vamos então para ali para o lado e ver peça a peça em pormenor o nosso Drip 3D. Até já. Boas, ora cá estamos então. Eu vou-vos mostrar, portanto, o atomizador, o 3D. Eu vou desmontá-lo neste momento e vou-vos mostrar então como é que é o funcionamento dele. Como eu já referi, ele é um híbrido em que só funciona no Nemesis, mas existe, por exemplo, a versão na Spen Cigar, portanto, clone com a configuração 510 para vocês utilizarem, portanto, no vosso modo, na parte 510. Nesta situação ele é híbrido, ele por isso simplesmente só dá com o enroscamento que vem no modo Nemesis. Daí ele próprio já ter aqui o logotipo da máquina a vapor, que é característica da Nemesis. Portanto, vamos então, vou utilizá-lo já como base para desapertar. Portanto, esta drip tip é minha, ele não traz drip tip. Ele não trouxe drip tip. Começo já a falar daqui do airflow. Portanto, ele tem estas configurações de airflow, em que tem aqui em cima, ele tem aqui em cima 1, 2, 3 pontos para vocês saberem como é a posição portanto, no anel do airflow, em que vocês rodam e sabem a posição em que têm. Portanto, estes dois orifícios será para a construção single, até que vocês vejam por dentro, do lado que tem os três, ok? Portanto, será uma configuração dual, em que vocês, se estiverem assim, nesta posição, vocês têm aqui o airflow, posição 1 é versão dual, em que vocês têm os orifícios frente a frente, e que depois, se vocês então rodarem um pouquinho,
automaticamente vocês só vão ter um airflow a funcionar, e deste lado o airflow, como vocês veem, fica descentrado e tapado, ou seja, para construções single. Portanto, vocês podem desmontar. Ele tem aqui dentro este parafusinho em que vocês vão desapertá-lo. Desapertam um parafusinho, o que então vos permite desapertem o parafuso do pino central. O polos negativos não é necessário e vocês então rolam para o lado, portanto, rolam para o lado para desapertar os polos negativos, portanto, que é mais uma peça que sai. Vocês veem os polos negativos da rosca central. Se vocês veem o enroscamento, acho que assim dá para ver. Tem aqui este enroscamento. Onde aperta o poste negativo. Portanto, findo isto, vocês retiram então, portanto, ele está com alguma tensão, assim calmamente, portanto, ele está seco e custa mais a despegar. Vamos então devagarinho. Opa. Tem então o fundo do tanque de construção e aparece-vos o tanque do líquido com a mola de ação cá dentro. Como vocês veem, tem este ringuezinho para evitar a passagem do líquido. Tem então aqui a molazinha de ação e o fundo do central, o pinozinho central, da altura central, que eu esqueci-me de tirar, e cá temos então o tanque do líquido, do reservatório do líquido. Portanto, tem esta afinaçãozinha, que é para vocês afinarem a altura do... Portanto, podem utilizar esta peça para afinar a altura e a distância que vai a bateria, o que normalmente não é necessário no Nemesis. Pode ficar perfeitamente todo encostado, que é o que eu acho que fica melhor. Vocês dão aqui um bom aperto e não se preocupem mais com isso, principalmente pela questão do contacto. Portanto, vocês encostam bem, dão aqui um bom aperto para não correrem o risco de eles apertar de repente, e está feito. Mantenham sempre esta peça nesta posição. Como o híbrido, na versão 510, ele tem a afinação em que sobe e desce também o parafuso central e não há esta necessidade. Ora bem, tem então a mola, como vocês veem, uma mola normal, nada de... Não considero que tenha uma tensão excessiva, até pelo contrário, eu acho que ele precisava de mais tensão, portanto, fazer mais tensão. Isto faz quase lembrar as molas das Vamos Clone, não tem uma grande tensão, acho que seria melhor com mais um pouco de tensão. Existe sempre esta circunstância, podemos abrir assim um pouco mais a mola, em que ela ganha um pouquinho de tensão, mas depois, por exemplo, tenham assim cuidado em abrir aqui, vocês ficharem um pouco o está, e em cima a mesma situação, porque ela depois, ao ficar desnivelada, o que vai acontecer é, quando vocês fazem a ação,
Portanto, como uma peça não encaixa, não está assente, a peça não está assente mesmo corretamente, tem tendência a inclinar um para os lados, em que depois pode prender o mecanismo. Pronto, já ganhou até um bocadinho de ação. Bastante agradável agora, já está mais agradável a ação da mola. Mas aconselho sempre, se vocês puderem arranjar uma mola com mais tensão, troquem, porque não ficarão arrependidos. Prontos. A colocar de novo colocam a mola, colocam a parte superior. Agora cá está a situação que eu falei. É só dar aqui um ajustezinho. Só dar aqui um ajustezinho à mola. Calmamente, para não estragar nada, porque não há necessidade. Façam sempre as coisas com calma. Cá está então, já encaixou direitinho, que é o importante, é que encaixe direitinho. Vai fazer assim alguma tensão para entrar e, como vocês veem, ele já está a subir por ele ligeiramente, porque a mola ganhou alguma tensão. Colocam então os polos negativo, apertam até ele encaixar. Portanto, o orifício de entrada de líquido ficou assim um bocadinho de lado. O que vocês fazem é, com a chavezinha, podem empurrá-lo até ao meio, portanto assim, para agora poderem colocar o parafuso do líquido. Parafuso esse, convém então fazer neste momento aqui uma construção e depois então colocar o líquido, colocar o algodão e vocês verem como é que funciona. Eu vou então fazer aqui uma construção, uma coisa muito rápida. Vou desligar um pouquinho a câmera e depois, quando tiver feita aqui a construção, eu volto para concluir esta revisão do atomizador deste RDA, deste 3D. Pronto, até já então. Ora, cá estamos então. Eu coloquei aqui já uma resistência, só para vocês verem. Quando fiz a construção do donut neste 3Ds, portanto vou fazer uma construção single e não uma construção dual, portanto uma construção única e não dupla. Prontos. Vocês têm que ter em conta sempre este diâmetro interior. Este diâmetro interior que vocês veem aqui é onde vai assentar a cap do vosso dripper 3D. Portanto, vocês têm que fazer a construção sempre a contar que ela não toque em nenhuma parede do vosso drip. Portanto, têm que ter sempre em atenção ao fazer a construção que ela não toca, para não entrar em curto. E outra circunstância que me foi alertado e realmente é uma realidade, vocês depois ao tirarem, como vocês têm que fazer alguma tensão, tentem puxar sempre o mais uniforme possível e com tranquilidade a cap, para ela não tocar na vossa construção, seja qual for a construção que vocês tenham aqui. Portanto, eu preferi fazer esta construção, mas até as construções mais indicadas para aqui não é a donut, mas é, por exemplo, uma macro vertical, portanto, ou uma dual macro vertical, que posteriormente irei fazer essa construção aqui. Agora, por uma questão de
curiosidade. Eu resolvi fazer então esta construção, mais a curiosidade do que outra coisa. Vou então agora pegar um líquido que eu pensei que tinha aqui e não tenho. Eu não tenho aqui líquido comigo. Eu vou desligar só a câmera por mais uns segundos e volto já. Tenho então aqui um líquido. Vocês, para colocar o líquido então, tem aqui o orifíciozinho e vocês vão encher a partir desse orifíciozinho o vosso tanque, o vosso reservatório tanque do 3D. Portanto, vocês uma situação que podem fazer sempre é empurrar ligeiramente para baixo para ir libertando o ar. O que vocês também podem fazer a nível de, por exemplo, se vocês tiverem receio depois no que diz respeito a este parafusinho que tem que é para onde liberta o líquido, vocês podem sempre colocam líquido no fundo. Vocês colocam líquido no fundo sem problema nenhum. Portanto, vocês colocam líquido aqui no fundo. Então, acho que vocês inclinar um pouquinho. Estão a ver, eu coloquei líquido aqui no fundo e agora o que é que eu faço? Para o líquido ir para baixo, eu empurro, vai libertar o ar. Inclino agora neste caso um bocadinho na direção do orifício e largo. E automaticamente o ar é substituído pelo líquido. Portanto, encher mais um bocadinho até ao máximo que ele permite. Vocês, quando começarem a fazer este tipo de ação, automaticamente o O-ring vai ficar com um líquido que vai permitir um melhor funcionamento. Já desliza melhor. Vamos então colocar o parafusinho. Portanto, o parafusinho vocês seguram assim com a pinça, vocês estão a ver, ou espero que estejam a ver. Colocam no orifíciozinho, apontam. Depois da ponte, vocês pegam na vossa chave de fenda e apertam. Pronto. Cá está então com o líquido cá dentro. Se vocês também tiverem uma seringa, vocês podem utilizar a seringa. Provavelmente para muitas pessoas até será prático. Não desapertam o parafuso. Portanto, este sistema assim, substituir o ar pelo líquido, também é bastante funcional. Obrigado pela dica, Nuno Oliveira, realmente resulta. Muito obrigado por esta dica. Pronto, o reservatório já está cheio. O reservatório já está cheio. Vamos então colocar aqui um pouquinho de algodão e ver como funciona.
Vocês são capazes de estar a perguntar porque é que ele fez a construção do donut no 3D. É verdade que no 3D até será preferível fazer resistências verticais. Só que há uns dias para cá, depois de fazer esta resistência e começar a usar, eu notei que ela é muito boa no que diz respeito a sabor, porque ela aquece a uma temperatura boa, é lenta a aquecer, não aquece rapidamente, portanto ela é lenta a aquecer, mas a nível depois estabiliza, permite que seja longo o tempo de vaporização, portanto ela começa a aquecer mais ou menos aos 3 segundos, 2, 3 segundos que ela começa a atingir aquela temperatura, em que vocês depois podem fazer uma vaporização longa, vocês estão ali, para quem gosta de puxar, e depois, portanto ela vai dar densidade, ela vai sobressair os sabores, vai sobressair os adocicados dos líquidos. Só colocar aqui um pouquinho para ser mais fácil trabalhar o algodão. E então eu mal vi este 3D, eu pensei logo nessa construção para ele. E a realidade é essa, uma pessoa tem que ir tentando, vocês têm os vossos atomizadores, os vossos drips, não, os vossos RBAs, os vossos DRAs. Vocês têm que ir procurando a construção que mais vos agrade. Porque lá está a situação, aquilo que eu gosto é a minha opinião formada sobre algo e aquilo que vocês gostam é a vossa opinião formada sobre algo. Portanto, eu posso até gostar daquilo que vocês gostam, vocês até podem gostar daquilo que eu gosto, mas exibe-se sempre uma altura ou outra que isso não acontece. Porque ninguém é obrigado a gostar do que outra pessoa gosta. Portanto, cá está a construção do donut. Vocês depois aqui o que podem fazer é colocar aqui mais um pouquinho de algodão. Vou cortar aqui um pouquinho só. Vou colocar aqui mais um pouquinho de algodão. E será sempre fácil para trabalhar o algodão quando ele tem um pouco de líquido. Portanto, vocês veem, é um bocadinho difícil de construir aqui no 3D, mas acho que será uma circunstância que valerá a pena. Portanto, é o primeiro contacto que eu estou a ter com ele, a primeira construção que eu estou a fazer nele. Ter sempre atenção a que o algodão não chega ao limite da parede, portanto, que é onde vai apertar depois a top do vosso drip 3D. Ele aqui já fugiu um bocadinho no que diz respeito a isso. Eu vou usar aqui uma chave. Vamos usar a chave de fendas que fica mais fácil. Exatamente. Para empurrar o algodão para a linha. Pronto, cá está. Ainda dá para colocar aqui mais um pouquinho de algodão. Para fazer depois que o algodão fique bem embebido com o líquido e passe o líquido para a construção, para a resistência.
Ter atenção, não convém que o algodão fique aqui atafolhado, convém sempre que seja uma nuvem de algodão. Não é por estar atafolhado que vocês vão conseguir mais líquido, pelo contrário. Quanto menos atafolhado ele estiver, mais ar tem e esse ar vai ser substituído pelo líquido. É isso que vocês têm que ter em conta. Tem que estar bastante fofinho. Agora cá está então. Algodão, o líquido na posição. Vou pôr aqui umas gotas. Entretanto já fiz aqui um prime. Vamos tirar então o lock do botão de ação. Mostrar a bateria e vamos ver para já a resistência como... Olha, cá está ela. Quando ela está assim lenta quer dizer que está com bastante líquido. Quando ela começa a acelerar quer dizer que o algodão começa a secar o líquido. Vamos, cá está então. O que eu aconselho agora aqui então é: colocam só assim uma gotinha, porque estão secas. Vou passar só aqui duas gotinhas, deixar os orrinhos, portanto colocar aqui assim as gotinhas, deixar os orrinhos aqui úmidos, colocar a regulação do vosso cap, portanto como eu usar só um airflow, regulo já a posição para 1, cá está. E vou colocá-lo na direção da construção. Prontos, encaixou perfeitamente. Ouviram o barulho que ele fez? Isto é, portanto, o líquido a sair do tanque e porque é esta a ação que ele faz. Portanto, é o líquido a encher o algodão, sair do tanque e a encher o algodão, e é esta ação que o 3D faz. Portanto, o algodão seca, quando vocês começarem a sentir dry heat, vocês vão clicar, vai ficar outra vez o algodão cheio de líquido e vocês vão continuar com a vossa vaporização. Vou então colocar aqui uma drip tip e vou falar, enquanto vaporizo, vou falar um pouco sobre o nosso 3D. Estamos então, está concluída então a revisão, viram como é que é a peça, fiz-vos uma construção nela. Portanto, fiz a construção de Nomad, mesmo pela circunstância de ser uma construção que é lenta e transmite sabor. Portanto, porque só fiz uma construção single, portanto, uma construção única, e não fiz, portanto, uma dual. Portanto, embora ele permita perfeitamente vocês fazerem os dois tipos de construção, ele tem o airflow para ambas as configurações. Eu já dei aqui umas vaporizações, uma coisa que eu dei em conta na circunstância de fazer uma construção única, que é o caso, talvez aumentar um pouco o orifício do airflow não fosse uma ideia errada, mas é, na minha questão, do jeito que eu vaporizo, realmente eu preferia que o airflow fosse maior. Portanto, que permita uma entrada de ar superior. O dispositivo em si está a funcionar muito bem, ele está bastante leve. Está a funcionar muito bem. Este barulho que vocês ouvem é o líquido realmente a sair e neste momento também a entrar, porque ele tem esse conveniente, portanto ele joga o líquido neste momento para fora para encher com o algodão, mas depois na altura, se tiver excesso, ele vai sugar outra vez para o tanque no fundo. Portanto, vamos fazer uma vaporização. Não se esqueçam, para referir mais uma vez, tenham cuidado a fazer só a construção. Realmente aqui as construções verticais funcionam melhor. Portanto, por causa do diâmetro interior da cap do 3D. Vou colocar então uma tip, que ele não traz tip, eu acho que esta tip é muito engraçada e fica muito bonita com o conjunto.
Portanto, esta construção a gente segura um pouquinho e depois excelente. Não é um drip tank para lançamento de nuvens e tudo mais. É questão de vocês gostam de fazer drip, vocês colocam aqui o vosso líquido e saem na rua, estão com os vossos amigos e têm líquido por bastante tempo. Lá está, realmente aqui o que eu noto era mesmo o airflow na construção, portanto na construção única, na construção single, que é a que eu também utilizei. É a primeira vez que eu estou em contacto com ele, é a primeira construção que eu faço. Realmente, para este tipo de construção única, o airflow convinha ser um pouquinho maior, mas não é nada que a gente não usou, pegar numa brocazinha e aumentando um pouquinho mesmo só, o orifício do airflow. A construção em si está a cumprir a sua função, é lenta, mas entrega uma boa densidade de vapor e a entrega do sabor do líquido realmente é fenomenal neste tipo de resistência. Findo isto, resta-me agradecer a vocês estarem a ver mais uma revisão de um produto. Agradeço imenso pelas dicas Nuno Oliveira, portanto Nuno Oliveira de Vila de Conde, a quem eu adquiri este equipamento. Agradeço também imenso Carmeira pela mod, portanto, porque este equipamento é híbrido e só funciona em Nemesis, embora vocês possam adquirir este equipamento com a versão 510 e vocês podem utilizar em qualquer modo que vocês tenham com ligação 510. Agradeço também mais uma vez ao Mercado Vapor, que foi através dele que foi feito este negócio. Muito obrigado pela tua ideia, Skids, de teres criado esta página e ter facilitado muito quem tem material e quer vender, quem pretende adquirir material a um preço mais agradável e em boas condições. De salientar realmente, o Nuno Oliveira entregou-me este equipamento em estado novo, como se nunca tivesse sido utilizado, em muito bom estado mesmo, com outro material que eu tenho adquirido já a outras pessoas. Agradeço-vos imenso a disponibilidade que vocês tiveram para ver mais uma revisão. Agradeço-vos também o carinho e o apoio que têm dado para eu continuar a fazer este tipo de revisões e tutoriais e falar das construções e outras situações. Despeço-me, até uma próxima vez e não se esqueçam, continuem assim, isto é o futuro.